fórmula não sei o que lá. Só que ela foi, corrigiu 2 questões que eram super fáceis, que dava para qualquer um fazer, que não era difícil. E depois ela deixou a cabeluda, que tinham, às vezes, mais de 4 coisas, mais de 4 números, mais de 4 questões para você fazer, e ela não resolveu, ela não ensinou a fazer a mais complicada, ela só ensinou a fazer a mais fácil. Aí não adianta nada. É verdade. Porque aí você não está ajudando o aluno. Ela fala, não, vocês têm que praticar. Isso não é aprender para mim. Isso para mim é tecnicista. É um método de ensino tecnicista. Eu não sou uma máquina. Isso você não vai aprender, você vai memorizar. Você não está aprendendo, você só memoriza. Igual um robô fazendo 1000 vezes várias coisas. E assim, você não vai... E ela trabalha com métodos diferentes, porque ela falou que a VUNESP trabalha com 3 tipos de níveis, entendeu? Então, vai ter faculdade, que é nível 1, é um cacetão, são as que mais tem provas. Faculdade nível 2, aí eu imprimi todos os tipos de provas e comecei a fazer todas, comecei fazendo desde o início, pegando português, depois pegando história, pegando geografia, porque você tem que ir fazendo tudo, só que assim, quando você vê o tipo de prova de inglês do nível 1 e do nível 3 não tem nada a ver. Então não adianta eu perder meu tempo fazendo prova do nível 1, porque não vai ser igual a minha do nível 3. Sim, a gente tá fazendo o nível 3? É, porque quando eles põem lá a prova de inglês do nível 1, é muito mais fácil. É muito mais fácil. A prova de literatura do nível 1 é horrível, que eles pedem um monte de coisa lá de literatura. O nível 3 só pede uma questão. E o nível 1 pede um monte de questões. Ele põe poema, ele põe prosa, ele põe um monte de troço lá. E você não precisa estudar para o nível 3, então você fica perdendo tempo, entendeu? Certo. Aí eu comecei a me emputecer, porque eu comecei a baixar todas as provas, eu imprimi, eu comecei a olhar uma por uma, fiz uma relação de tudo que cada uma pedia e tal, e eu vi, porque realmente é muito diferente o enunciado. Então não tem porquê ela fazer essa sacanagem de botar mais de 200 questões de exatas e mandar todo mundo resolver todas. Porque a prova não vai ser igual. Ela está mandando você resolver a prova de nível 1, a prova de nível 2 e a prova de nível 3. Só que se você só vai prestar vestibular nível 3, ela deveria focar só no nível 3 para aquele aluno. E não botar aquela lista e falar que você tem que fazer tudo. Realmente, se o nível não é o mesmo, né, nem adianta nem Não, como treino, né? não, e ela já especificou isso em vídeo, já falou com a gente, gente, é diferente. Ela falou, mas vocês só vão aprender praticando, fazendo todas as questões. Dá vontade de falar para ela, isso não é aprender. Pois é. Estranho, Não é estranho. aprender. Aí tem gente que vai fazer só nível 1, um monte já fez as provas do nível 1, que foram agora no início do... Teve prova que foi em abril, teve prova agora em maio, teve prova em junho, entendeu? Prova nível 3 é só final do ano. Mas esse curso que tu faz não é focado nesse vestibular específico? Não, ele não é focado no vestibular em específico. Ela faz uma propaganda bem enganosa, né? Ela fala que ela vai direcionar, aí no primeiro dia que você teria aula, ela faz uma entrevista com cada aluno para saber que vestibular você vai prestar. Vou prestar XY. Tá, ok. E você vai prestar qual? Aí depois ela vai e joga todas essas questões e manda a gente se virar. Aí faz ela fala que é uma mentoria, só que isso não é mentoria, você jogar um plantão. Aí joga lá um Meet, né, no Google, para todo mundo assistir, e quem tiver dúvida, falar, eu estou com dúvida na lista tal, na questão tal. Ela vai, resolve, geralmente fica 1 hora, e acabou. Isso não é mentoria. Se era para ser um negócio focado, é Isso bem não é mentoria. esquisito. Mas isso é de alguma escola específica? Não, não, não. É só uma professora É aleatória? um curso, é um Ah, curso de uma professora que é da banca da VUNESP. Só que o que ela fez, até agora, eu não vi nada de diferente, porque ela pegou todas as provas, porque tem vídeos dela no YouTube, que você acha ela falando quais são os tipos de prova, os tipos de níveis, as provas de cada tipo de nível. Aí, se eu soubesse, eu não teria nem comprado o curso dela, por quê?
Você baixa todas essas provas pela internet, você não precisa dela para isso. Sim, é verdade. Se eu quiser assistir aula, tem vários professores excelentes aí botando vídeo no YouTube. Eu achei um de química que é maravilhoso, eu estou assistindo as aulas dele direto. Achei um de biologia maravilhoso também, que ele foca só em vestibular. E assim, ele vai direto ao ponto, porque eu comprei um pacote no final do ano passado de um cursinho, que ele é muito bom. O problema é que ele coloca todo o conteúdo. E não é assim que você estuda. Você tem que ter uma coisa mais direcionada, mais objetiva para estudar. E esse outro que é de biologia, não, ele pega e foca. O que cai mais? Lá você tem a pesquisa do que cai mais nesse tipo de prova que eu quero fazer de biologia, entendeu? Lá ele tem a porcentagem do que cai mais. Eu estou assistindo todas as aulas de novo de biologia, só que ele vai no foco do que cai mais. Ele não fica dando todo o conteúdo, porque não vai cair todo aquele conteúdo. Ele vai no conteúdo que é o que cai sempre, que é o que sempre pedem. No seu vestibular em específico, né? Não, em todos os tipos. Porque ele fez tipo uma pesquisa, uma leva do que cai de assunto em todos, né? E aí ele tem todas as aulas de biologia lá, material e tal. Só que, por exemplo, quando é algo específico que cai praticamente em todos os tipos de provas, ele põe videoaula. Quando é algo que não cai tanto em tudo que é tipo de prova, ele coloca só o material para você imprimir. Coisa esquisita. Porque fica mais fácil, porque lá eu consegui ver. E também eu peguei todas as provas e eu fiz a anotação do que caía mais em biologia. Então também já sei o que cai mais. Não cai o conteúdo completo, entendeu? Isso que diz é que, assim, o que eu vejo de vestibular de física não é bem assim, sabe? Física para o Einstein, por exemplo, eles gostam muito de cobrar a parte de dinâmica. Eu acho que é dinâmica, que é movimento, Sim. arremesso, esses negócios. Cinemática. Cinemática. Tem a parte de campo elétrico agora. Está caindo sempre uma questão. A parte de resistência. É sempre o mesmo tipo de questão, entendeu? Só muda a resolução, mas o nível do que eles pedem em física é sempre a mesma coisa. O que eles mais gostam de pedir em física é essa parte de cinemática. No geral é o que mais cai em vestibular mesmo. Só que tem uns que eles põem outras coisas lá de física, aí depende. Porque física vale 11% da prova. O que tem mais peso nessa prova é português, porque português e redação dão 30% da prova. Matemática, 16%, aí você já tem quase metade, né, da prova. Aí física, química e biologia, tudo 11%. E história e geografia, acho que dá 5% ou 4%, uma coisa assim. O que pesa para eles é a língua portuguesa com a redação e as exatas, entendeu? É o que tem peso maior para eles lá. Você viu, chegou a ver a questão discursiva? Não vi não. Você mandou? Mandou no e-mail, né? É verdade, vai. Eu peguei eles, baixei, mas acabei não abrindo. Aqui também é. Isso aqui é o quê? Probabilidade? Essa que eu coloquei no Paint? Pois é. E aí, o que você acha? Parece probabilidade. Porque 158 milhões de pessoas. Ok, número de mortes. 31% delas são por doenças cardiovasculares. 3/4, aí eu tenho que pegar 3/4, 158 milhões, ocorrem em países de baixa renda. Baixa e média renda. 3/4. 1/4 vai ser para países de alta renda. É o que sobrou, né? Uhum. E aí ele quer saber o número de mortes dos países de alta renda, que é 1/4 de 158 milhões, é isso?
A princípio, sim. Será que tem como encontrar pra gente? Ah, não, não, não. Não é um quarto de 158 milhões. Espera aí, 31%. Não, 3 quartos são de 33 quartos, 31% de 158 milhões de pessoas morreram de doenças cardiovasculares. Aí, 3 quartos desses 31% de 158 milhões foram em países de baixa e média renda. E o outro 1 quarto desses 31% de 158 milhões é que foi do de alta renda. Isso. Então você vai ter que achar uma porcentagem de uma porcentagem. Nossa, mãe. Não, nada demais. Vamos fazer duas contas. Normalmente a gente faz uma só. Você primeiro acha quanto vale esses 31% e depois acha o um quarto lá que você falou. Peraí, É para ser 158. fácil isso aí. Pelo menos mais fácil que as que a gente viu até agora. Primeiro eu tenho que ver 31% de 158 milhões. Exato. Nossa, fazer conta na mão que é um saco, né? Eles podiam liberar uma calculadora. Concordo. Porque eles dão 5 horas, aí põe. Pô, 5 horas de prova, nossa. 5 horas de prova. Você tem que fazer redação. Redação você tem que fazer rascunho, depois você tem que passar limpo. Você leva pelo menos 1 hora só com redação. 50 objetivas. Tá doido, que bom que eu Cinco já sou dissert... formado. E 5 dissertativas aí é tenso, né? Demais. Aí fica tenso. Demais, que bom que eu já me formei. Porque para fazer cálculo, pô, 10 dá 15,8, 20 dá 31,6. Eu também já sou formada, só que eu sou maluca. Tá formado em quê? Eu, na verdade, estava indo para a terceira graduação. Louco, essa aí gosta de estudar, hein? Eu tenho pós também. Ah, doido. Eu tinha passado também para o mestrado, e depois eu comecei, tranquei, fui fazer a outra. Do que mesmo a faculdade? A primeira eu trabalhei por 10 anos, graduação e pós em moda. Eu trabalhei Moda, por meu, 10. nada a ver com medicina. É, é porque eu resgatei a minha criança que estava lá entubada, né? Que desde criança eu sempre gostei de mexer com as coisas da área da saúde, não com isso, né? Mas tudo bem. Sempre gostei a minha aula preferida quando eu era criança, era ciências. Depois fiquei apaixonada por biologia, mas não queria ser bióloga. Sempre gostei da parte de pesquisa, sempre gostei de várias coisas. Aí depois fiz gastronomia, pós também patisserie, porque eu adoro cozinhar, mas também não era isso. Aí fui Ah, para tudo quanto é área. aí fui para nutrição, né? Porque quando eu estava fazendo gastronomia, eu queria entender a combinação dos alimentos, das coisas, dos nutrientes, tudo isso. E aí eu tinha que me aprofundar mais. E aí eu fui para a nutrição. E aí, quando eu estava fazendo a nutrição, eu entrei para um grupo de estudos e de pesquisa em nutrição, o básico, e o de oncologia, que é a área que eu me interesso. Oncologia de câncer? É. E, e aí eu comecei a fazer parte de um grupo de estudos de oncologia e câncer, também fui para congresso, seminário, um monte de coisa. E aí a nutrição ela é interessante, né? Mas aí tinha um interesse maior ainda para aprender essa parte, essa área. Que aí eles não vão além, aí você tem que pegar realmente. Que é tenso Doideira. trabalhar. Tenso trabalhar com câncer, né? É verdade. Dá 40. Assim, eu não conseguiria viver nesse ambiente cheio de gente quase morrendo. Minha namorada, ela é radiologista, né? Ela vê muita coisa. Sim. Ela vê muita coisa. Uf, meu Deus. Não, mas é. Sofrimento. Tem sofrimento, mas também tem muita gente que sobrevive, pode contar histórias, pessoas que mudam por causa disso.
Eu amo bicho, mas eu nunca ia conseguir ser veterinária na minha vida. Ver o bicho sofrendo, para mim, é muito pior. O ser humano, tudo bem. O ser humano, você fica até triste, mas com um animal eu não consigo. Não dá. De jeito nenhum. Bicho não dá, não, cara. Pois é, eu posso ver um filme com gente morrendo, mas eu nunca vejo filme de cachorro morrendo, porque eu não gosto de me emocionar quando eu assisto alguma coisa. Ah, mas isso aí faz parte. O que eu fiz aqui? Daria 47, não vai dar 47,4. 47,4 é 30%. 31%? Peraí, 10. 5 vai dar. Númerozinhos chatos de trabalhar, né? É porque esse número aqui é quebrado, senão ficaria mais fácil. Daria 7, daí Mas assim, pela escala do problema, 7,8. um valor para o outro ali, eles são muito discrepantes, né? Então eu acho que tu trabalhar com 30% não teria problema. 30% dá 47,4. Legal, legal. Não vai dar nada muito próximo. 17,4 milhões de pessoas. Davi, poderia até arredondar para um 48, né? É, como você achar melhor para fazer a conta. Porque 5% vai dar 7,9 milhões. Uhum. Aí 1%, pô. Dá para botar para 48. Eu acho que fica melhor mesmo. Porque ficaria 0,790 mil pessoas? Não, 790 mil? Ih, peraí. Ficaria isso, não dá, não tem como. 7,9 milhões, depois de milhões vem mil. Isso mesmo. É isso mesmo, porque ficaria 48, alguma coisa milhões. Foi 48 milhões. Essa é a primeira parte da conta, lembra? De 31%. Isso. Aí são 48 milhões. Aí 3/4 de 48. Ai, meu Deus, isso é um saco a gente ter que ficar dividindo. Deixa eu dividir 48 por 4, fica mais fácil. Isso, depois multiplica por 3. Dá 12. Ficaria 36. 16 milhões é 3/4 e 1/4 é 12. Tem 12 ali, né? 12 milhões e 245 mil. Só pode ser esse, gente. É o único que tem 12. Viu? Essa é a ideia. Como todos os valores ali dos milhões eram muito longe um do outro, né? Então, para que ficar fazendo conta com o número quebrado feio? Agora, isso aqui é uma sacanagem, né? Eles botarem 27 milhões e não sei quantos mil. Não sei quantos mil. Isso é sacanagem, pô. Pois é. Aqui Mas você é já isso, né? mata. Se você faz esse cálculo primeiro e depois pega 1/4 disso, você consegue achar. A resposta aqui é 12 milhões, não tem outro de Se 12. fosse eu seria tão tosco que eu faria 30% e 150 milhões, para fazer a conta assim mais rápido ainda. Mas daí é contigo, né? Ou 160 milhões. Não, mas já foi. Já foi, já achei. Perfeito. Então isso já fez sozinha, eu só fiquei te enrolando. Mas olha só, a probabilidade por porcentagem é fácil, né? Isso aqui a gente faz no dia a dia. Agora, sistema, equação, função, aquilo. Deus me livre, gente. Matemática. Pois eu acho que já acabou as questões aqui das provas do Einstein, tá? Daí a gente vai fazer o que então? Quais questões? As outras provas que tu mandou? Tem a ABC, tem a Unifesp e tem as discursivas. Ah, bom. Eu acho que a UFABC é uma tensa. A ABC é tensa. Na verdade, a ABC só começou pela Banca Vunesp, é a última, né, de 2021, que eu fiquei sabendo. Medo. Foi 2021. Vamos lá. 2020 e 2021, ó. 2020 e 2021. Vamos lá. Epidemiologia, ramo da medicina, fatores influenciam a variação, visa modelos matemáticos. Suponha que, de acordo com esse modelo, o número NT de indivíduos
infectados de uma população tamanho P seja dado por uma função do tempo T medida em meses, parecido com uma questão que a gente fez recentemente. Se a curva mostrada no gráfico pode ser descrita algebricamente por essa equaçãozinha, faltou o sinal de igual, né? Tem um igual depois do M de T ali. Então, o tempo em meses para que o número de indivíduos afetados por essa epidemia seja P sobre 4, Nossa, ou seja, isso. 1/4 da inicial, né? Ou 25% Total. da população total. Isso. É isso aí. Então, ele quer saber qual é o tempo, né? Ele quer saber qual é o T. Então, você tem que encontrar o T, tá bom? Mas qual é o grande lance aqui? Eu vou escrever mais claramente a questão. Eu não queria fazer isso para ti, mas vamos lá, né? N de T, né? Igual a P 2 mais 10 vezes 3 menos T Menos sobre meio. 2. Muito bem. Ele já nos diz qual é a quantidade da população que a gente tem. Ele pode não ter dito isso explícito, mas ele falou que ele quer 1/4 da inicial. Então, a inicial está aqui, ó. A Essa é a inicial. população. Uhum. Então, vai ter P sobre 4 igual a próprio P dividido por essa parada toda. Meu Deus. Ai, por que criaram matemática, senhor? Ah, mas não tem nada demais nessa conta. Eu sei, mas isso é um saco. Olha só, você está vendo que o P está na parte de cima dos dois lados do igual? Uhum. E que não tem mais nenhuma fração somando, não tem nada somando, né? São tipo um termo só dos dois lados. Então significa que tu pode cortar os P's. Lembra disso? Uhum. Eu ia perguntar se podia cortar. Pode cortar porque não tem nada somando. Então ficou de boa. Agora, Aí eu repito, 4 é igual a... um monte de uns aqui, né? Quando tu corta, ele não some, ele não vira zero, ele vira 1. 2 sobre 2 dá 1, né? 2 sobre 2, isso é igual a 1. Então, P dividido por P, que foi o que a gente Vai fez, dar dá 1. 1. Né? Então, olha só. Bem, agora tem que achar o T. Agora é contigo. 1/4 é igual a 1. 2 mais 10 dá 12 vezes 3, 36, menos T sobre 2. Tipo isso. É isso? É. 36. Tu vai ter que usar log para resolver, né? E assim, olha só as respostas. Estão tudo em função de log. Meu Tu não Deus. vai achar o número de verdade. Tu não vai achar o número de Bom, verdade. pelo menos a gente já sabe que o log é de 3. Isso. Porque só tem log 3 aí. Exato. Aí aqui teria que cruzar, não? Para poder Multiplicar subir com cruzado é esse. bom, porque vai É, subir com as frações, né? é. Aí vai Sempre ficar bom subir com 36. frações. Aí eu teria que pegar e jogar T sobre 2 igual a 36 sobre 4? Ó, dá Não, pra fazer muita coisa aí. não é mesmo? Muita coisa. Mas eu acho que simplificar é sempre bom, né? Já que tudo é par, né? Todos os termos são pares, que tal dividir tudo por 2? Ou passar o 2 para outro lado e depois dividir tudo por 2. Aí Para ficaria 2 que de de um um lado. Isso, para que de um dos lados do igual tenha só o número com expoente. Para você aplicar log dos dois lados. Já te dei a dica, em log dos dois lados é a resposta. A resposta virá a partir disso. Eu vou pegar um café, tá? Tá.
Estamos 33. Fica 2. Ficaria 5. Três, 25. Desculpa, tarde é complicado para mim. Sempre passo meio mal. Tá. Mas vai lá. Meu Conseguiu problema é de achar manhã. como usar o logaritmo? Ah, para ti é de manhã? É, porque depois que eu acordo 7 horas e vou até meia-noite, por aí. Ou se eu tiver que vir à noite, também não tem problema. O negócio é levantar de manhã, acordar 6 horas da manhã. Eu posso dormir 10 horas, que se eu acordar às 6, não existe vida no meu cérebro, só depois das 8, das 9. O negócio é talvez acordar mais cedo ainda. Não, o negócio seria não dormir, né? Talvez. Olha só, vamos lá. Qual é a ideia aqui, né? Eu vou Acredito. cortar o 4 com 2 e com 10, né? Então, tem uma ideia melhor, né? Que é passar o 2 para outro lado e juntar ele com o 4, né? Vai sobrar só o 2. Tu não fez essa parte ainda? Não, eu fiz, mas eu cortei, eu botei 2
2 igual a 10 vezes 3 menos t na 2, t né? ao quadrado. Isso. T ao Perfeito. quadrado. T ao quadrado não, T sobre 2. Né? Perfeito, perfeito. Agora, então... bem, a conta já está quase terminada já. Sei que você ia conseguir terminar, mas acho que você não domina muito bem ainda a... Log, né? Não. Pois é. Tem que... Não pode ter medo do log. O log ele só serve para tirar os números de cima do expoente. É para isso que o log serve. Só para isso. Então, nada além disso. Agora, só que agora tem uma situação aqui, uma situation. É porque o que eu faria, né? Eu dividiria tudo por 2, daí ficaria 1 igual a 5 vezes 3 menos t na 2. Nada demais. Agora eu aplicaria log dos dois lados. Só que qual log, né? Qual log eu aplicaria? Eu aplicaria o log de base 3. Por que base 3? Por causa desse 3 aqui. Né? Porque quando tu tem um log, digamos, um log de base A do número B é igual a um C. Né? Você tem um log, você aperta lá o log na calculadora, ele vai te dar uma resposta que eu estou falando que é C. Na prática, a conta que a calculadora resolve é o seguinte: A elevado a C igual a B. Então ele te dá um número, a calculadora te dá um número que, elevado na base, vai dar o logaritmando. Tá bom? Essa é a regrinha do log. Então, se eu quero tirar o número daqui de cima, seguindo essa regra, eu tenho que fazer um log do mesmo valor da base da minha potência. Sempre assim. Então, eu vou fazer log de base 3 dos dois lados. Do 1. E aqui eu vou fazer o log também, né? Vou fazer o log de tudo que está ali. Menos t sobre 2. Só que aqui acontece algumas coisas. Também propriedades de log. Tudo que eu vou falar aqui é propriedade de log. Então, assim, propriedade de log tu tem que decorar, não tem muito o que fazer, tá? A única coisa assim que tu pode entender é isso. A regra do log. A regra da equação do log. A regra da conta que você resolve quando você faz um log. Mas agora o que eu vou te falar é propriedade. Primeira propriedade do log. Também é mediante essa equação aqui. O log de qualquer coisa, desculpa, o log de qualquer base do número 1 é zero. Se você tem o log de 1, vai dar zero. Vai ter certeza absoluta. Dependendo de qual for a tua base, tá? O log da calculadora é sempre na base 10. Tu pode fazer log de 1 que vai dar zero também. E o motivo é o seguinte, né? Qual é o número que eu tenho que colocar aqui se eu quiser que dê 1? No lugar do C, eu tenho que pôr o zero. Né? Porque qualquer número elevado a zero dá 1, certo? A ideia é essa. Então ali é zero. Agora, tem que lidar com esse log aqui. O que a gente tem que fazer? Conhece alguma propriedade de log? Propriedade, não. Não vi. Desculpa, deu um bug aqui. Eu tinha perguntado se tu conhece alguma propriedade de log. Não. Não? Pois é. Tem que conhecer. A propriedade importante aqui é o seguinte: quando você tem uma multiplicação dentro do log, você pode, né, reescrever essa multiplicação como soma de logs. Então você pode fazer, aqui é a base 3, tá? Log da base 3 do número 5 mais o log da base 3 de 3. Eu vou por dentro de um parênteses para indicar que, né, onde o log está batendo. 3 menos t ao quadrado. Menos 3t sobre 2, isso. Então, olha só o que eu posso fazer, né? Eu posso passar esse cara aqui para o outro lado. Ou melhor ainda, eu vou passar esse cara para o outro lado.
Então a gente vai ter o seguinte. Eu só rearranjando aqui os check aqui. Então vai ficar assim. Beleza. Agora, né? Outra propriedade de log que eu vou te falar agora. Que eu já falei, na verdade. Quando você tem a base igual a base do log, igual a base da potência dentro do log, corta. E sobra só o que está na parte de cima. Ou seja, só o menos t na 2. Menos t sobre 2, ok? Cara, tudo que eu estou falando aqui é propriedade. E assim, tem que saber isso aqui. Essas propriedadezinhas, elas são bem básicas no estudo do log, sabe? Tipo, isso e no fim das contas surge tudo disso aqui. Só que se durante a prova tu tentar tirar essas lógicas dessa relação, tu não vai conseguir, porque além de tu estar nervoso na hora da prova, vai ter pouco tempo, etc. Então meio que tem que decorar. Eu teria Log que botar de 1 é T sempre sobre 0. 2, né? Oi? Eu teria que botar T, né? T igual a... Não, calma aí, eu não terminei ainda. Daí vai ficar menos isso aqui. Agora, como você quer encontrar o valor do t, né? É só passar o menos 2 para o outro lado multiplicando. Lembra que o problema pede é o valor do t, ó. Então, o tempo em meses, é isso que ele quer. Então, ele quer o t. Então, a gente passa o menos 2 multiplicando. Né? Porque tem menos 2 aqui. Então, eu passo para o outro lado esse menos 2 multiplicando, vai ficar 2. 2 log de 3. Log de base 3 de 5. Que é uma das respostas, né? Aqui, ó, D. Tá bom? Então, essa conta, eu não consideraria ela uma conta difícil no contexto de vestibular, não. Ela é uma conta razoável. O problema é que log assusta, né? Mas esse 2 aí... Mas e o 2? Porque tem o 2, não tem? É verdade, tem um 2 aqui. Tem que multiplicar ali. Calma aí, eu devo ter perdido alguma coisa no caminho. Só um segundo. Ah, sim, já vi meu erro. Eu acho que eu já vi meu erro. Que aí dá 25, né? Ou não? Não diria que isso está errado. Não diria que isso está errado. Deixa eu ver qual foi a resposta. Abrir base 5. Ó, 2 log... É porque estava 2 log de 3. Não, eu sei, a resposta não está igual a do enunciado, mas... Ah, é, claro, é. Aí tem que multiplicar, não é? Não, já sei qual é o problema. Minha resposta é certa. O problema é o seguinte, tem uma propriedade, eu esqueci de uma propriedade. Mas essa, veja, minha resposta já está certa. Do jeito que ela está aqui, ela está certa. Mas ela não está batendo com nenhuma resposta que está aqui. Por quê? Porque ele ainda quer que tu use uma última propriedade. Qual? A seguinte. A propriedade é o seguinte. Da mesma forma que tu pode tirar coisas de dentro do log, passando eles para fora multiplicando, foi basicamente o que eu fiz aqui, de uma forma meio escondida, você pode passar coisas que estão multiplicando o log para dentro do log. Só que você passa para dentro do log elevado no argumento do log. Então, o 2 que está multiplicando o log, ele vai para dentro da seguinte forma. Fica 5 ao quadrado, é isso? Exato, exatamente. Ele vai como um argumento como expoente do argumento do log. Isso. Então, a resposta final é log de 25. Log de 3, 25. Pera, é isso, 25, porque 5 ao quadrado é 25, exatamente. Uhum. Então, agora é a resposta, agora sim, né? Agora é a resposta C, valeu por ter visto ali. Quase esqueci de uma propriedade. É porque eu vi o 2, eu fiquei até uma coisa. É, a coisa era essa. Então, veja que o log ele tem muito a ver com potência, né? Tudo tem a ver com potência, as propriedades dele. Toda vez que tiver alguma questão que seja assim, T igual C, qualquer letra, é igual a, por exemplo, 3, se fosse 3 log de 3 com 5, eu poderia botar o 3 log, o 3 a 5 ao cubo, ou eu cortaria? É isso que eu fico na dúvida. É,
É que assim, primeiro, falar toda vez é meio complicado na matemática. Né? Você tem que se adaptar ao problema. Normalmente, quando a gente vê um problema como esse, a gente já pensa em usar log. Por quê? Porque a variável está no expoente. E ele te pede justamente o que está no expoente. Então não tem como, no geral, não tem como você achar o valor do expoente sem colocar ele para baixo na conta. Então você tem que usar o log. Porque o log é a única função que tira as coisas do expoente. Que nem eu fiz aqui. O T saiu do expoente. Eu apliquei Não, o log justamente por isso. é que eu fiquei na dúvida, assim, se fosse a resposta... porque ali deu t igual a 2, né, vezes log de 3 sobre 5. De 3, 5, né? Aí, se fosse t igual a 3, de log 3, e 5 entre parênteses, eu jogaria esse 3 para dentro do 5? Isso, elevado, né? Elevado ao cubo. Isso, 5 Ah, elevado ao tá. cubo. É porque eu fiquei assim, 3 aqui, 3 ali, aí eu pensei que podia cortar. Não, então não. Não. Você sempre pode. Você sempre pode. O problema é que às vezes você não vai resolver nada fazendo isso. Porque aqui, se eu te perguntasse qual é o valor de log de base 3 de 25, tu não sabe. Ninguém sabe, só a calculadora. Então, qual seria a ideia? Né? Às vezes, você vai resolver um problema como esse, que tem a variável no expoente, sem usar log. Só que daí você vai ter que usar de malícia. Né? Por exemplo, pode ser que apareça alguma coisa do gênero assim, olha só. Pode ser que apareça algo do gênero assim, ó, 16 igual a 2t. Você pode aplicar o log dos dois lados. O t vai sair daqui de cima e tudo mais. Uhum. Mas não vai ajudar. É mais interessante você verificar o seguinte, que 16 é 2 elevado a 4, né? Uhum. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Igual a 2t, não mudou o lado direito. Então, tu compara. Uma vez que as bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais. Logo, t igual a 4. Certo? Mas nessa conta não tinha como fazer isso. Porque os números eram bem mais complicados do que números tão redondinhos como esses aqui. Tá bom? Então, falar sempre assim é meio complicado. Tem que se adaptar ao problema. Show? Então vamos para o próximo. Saber das propriedades aqui sai de boa. Mas tem que decorar as propriedades. Depois eu vou te mandar um PDF que eu tenho aqui de propriedades de log para ajudar com certeza. Vamos para a próxima. Uma de matriz agora. Eu acho que quando é vestibular, algumas coisas parecem matemática, outras não. Eu fico todo confuso. Devia ter uma parte assim só de matemática. Matemática. Não devia nem ter matemática. Poxa, que é isso? Se eu pudesse escolher. Porque estão querendo transformar no ensino médio física e química em disciplinas optativas. Eu falei, por que não põe matemática como optativo? Sério? Sério. Física e química como optativa? Aqui no Rio estão querendo botar esse projeto para entrar em vigor no ano que vem. Eu acho que a escola devia ser optativa. Vai quem Aí eu fico assim, cara, não tem como você botar optativo, porque todos querem prestar vestibular. Como é que faz? Pois é. Porque cai em tudo que é vestibular física e química, não é optativo, cai. Você tem optativo para quem quer continuar a estudar, claro. Você sabe quais são mais as matérias de terceiro ano, de física e matemática? De física é eletromagnetismo. Então vai ter força elétrica, campo magnético, força magnética, circuitos, resistência, corrente, tensão. É isso. Agora, matemática, que cai em vestibular, geometria espacial e função trigonométrica. E alguns vestibulares cobram números complexos. Acho que é o caso, não. Acho que eles não cobram isso, não. Eles pedem polinômio, log. Polinômio, log, matriz, função, que é sempre dentro de geometria plana, se eu não me engano. Probabilidade, sistema. Oi? É alguma coisa de geometria espacial. Espacial. Isso. Ou seja, praticamente tudo de matemática, né?
Aham. E aí, sabe fazer essa? Porque, particularmente, eu não lembro. Mas eu sei que existe toda uma técnica para fazer. Tem um negócio de... Eu já vi isso. Tem que Porque, com ficar certeza, a gente não vai igualando. elevar tudo, né? Não, tem que ficar igualando de um lado do outro para depois pegar e... Ai, isso é muito chato. Deus me livre. O que a gente vai ter que fazer aqui é bem chato. A gente vai Porque ter que tem que fazer ficar algumas repetindo. multiplicações. E tem que ficar repetindo entre parênteses quase do mesmo número. Porque assim, uma vez que essa matriz ela é uma matriz assim bem simples, né? Simétrica até, a gente vai fazer algumas multiplicações e ver qual é o padrão, sabe? Porque o padrão vai se repetir. Você vai fazer 2, 3, 4 vezes, você vai ver uma repetição de respostas. E mediante essa repetição, você vai encontrar, então, qual é dessas repetições o múltiplo que dá 2019. Mas para isso você tem que saber fazer multiplicação de matrizes. Tá? Sabe fazer multiplicação de matrizes? De uma matrizinha por outra? Eu vi alguma coisa parecida com isso, mas não era matriz, não. Era uma coisa parecida com a aplicação de matrizes, mas era um negócio de geometria. Não, não. Isso aí já é outro planeta. Que vai cruzando um, vai cruzando o outro. Matriz é outra história. Ah, então não é não. Ó, se eu fizer uma multiplicação de uma matriz por ela mesma, vai dar ela ao quadrado. Então, a grande questão é, como faz multiplicação de matriz? Isso aqui tem que saber. Multiplicação de matriz é linha com coluna. Primeiro, antes de mais nada, né? Você pode multiplicar as duas matrizes? Você tem que se perguntar se pode, às vezes não pode. Nesse caso pode, mas como é que a gente vê se pode ou não? A gente vai colocar aqui embaixo da matriz quantidade de linhas por quantidade de colunas. Então eu tenho duas linhas por duas colunas. Uhum. Isso. Então 2 por 2. Essa matriz aqui também é 2 por 2. Para que duas matrizes possam se multiplicar, o último número da primeira tem que ser igual ao primeiro número da última. E 2 e 2. Como é que vai ficar essa nossa matriz multiplicada? Vai ser também 2 por 2. O primeiro da primeira com o último da última. Então Aí, eu no caso, sei. menos com menos dá mais, fica 1, 0 com 0 dá 0. Não, calma aí. É Para isso? multiplicar não é tão fácil, não. Para multiplicar, você vai pegar a primeira linha pela primeira coluna para encontrar o primeiro Tá. termo. Peraí, primeira linha, primeira coluna. Para encontrar o primeiro termo só. Eu tinha visto isso? Não. Importante também. Vou ter que olhar lá no material. Multiplicação de matrizes. Então é assim, tu vai pegar o primeiro termo com o primeiro termo. Então, menos 1 vezes menos 1. Agora, mais o segundo termo com o segundo termo. 0 vezes 1. Tá bom? Agora você vai fazer a multiplicação da primeira linha com a segunda coluna para encontrar o segundo termo da primeira linha. Então, é bem confuso mesmo. Bem confuso. Mas que bom que é tudo 0 e 1, né? Porque daí não prejudica tanto. Agora vamos para a próxima. Segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Agora com a segunda coluna. 1 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, eu chego na seguinte matriz, né? Ali em cima vai ficar 1 positivo. Do lado vai ficar 0. Aqui embaixo vai ficar menos 2. E aqui vai ficar 1. Tudo bem? Multiplicação de matriz é assim, é um negócio bem chato mesmo. Então, assim, torce para que seja tudo matriz 2 por 2, com 1 e 0. Porque se tiver que fazer conta com números que não são 1 e 0 numa matriz 3 por 3,
é capaz de ficar 1 hora numa matriz dessa. Mesmo sabendo fazer, porque é muito chato. E muito longo. Cada termo aí, veja, foi 4 multiplicações e 4 somas. Né? Então, veja que a gente está muito longe da resposta ainda. Porque o que a gente encontrou foi apenas o A2. Qual vai ser a ideia aqui? Eu não vou ficar fazendo a conta de maluco. Eu vou te explicar. Eu entendi de outro jeito aqui na hora de fazer essa conta de um parênteses para o outro. É como Como se assim? tivesse pego assim, Parênteses? porque tá menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 1. Aí, em vez de fazer esse negócio de A ao quadrado igual a menos 1 vezes menos 1 mais 0 vezes 1, não teria como já pegar o primeiro com o primeiro de um lado com o primeiro do outro lado? Não, isso aí não existe. Que menos 1 com menos 1 dá 1, Multiplicação 0 de com matriz 0 não é dá assim. 0. Não é assim. Tem que ser com essa regra. É sempre desse jeito. Se fosse de outro jeito, nossa, maravilha. Mas não é. É sempre desse jeito. Primeira linha com a primeira coluna. Para criar o primeiro termo. É a primeira linha com a primeira coluna, a segunda linha com a segunda coluna, mas ali está menos. Não, primeira linha. Aí tá, não tem jeito de decorar isso rápido. Tem que ser desse jeito e. Não tem macete aqui. É triste, mas não tem macete. Então, mas é a primeira linha com a primeira coluna. Aí seria a segunda linha. Não, ainda a primeira linha. Primeira linha com primeira coluna para dar o primeiro termo. Uhum. Primeira linha com segunda coluna para dar o segundo termo da primeira linha. Então Segunda depois linha, vem primeira linha com a segunda coluna. e isso, para dar esse termo aqui. Tá. E depois a segunda linha com a segunda coluna. Não, segunda linha com a primeira coluna para dar o primeiro termo da segunda linha. E depois segunda linha com a segunda coluna. Depois segunda linha com a segunda coluna para dar o segundo termo da segunda coluna. Tá, agora eu entendi. Então é assim, é chato. Nossa, muito chato. Tanto é que o Einstein, para conseguir fazer a teoria da relatividade, ele teve que bolar um outro jeito de fazer conta de matriz, porque não, não dava. Tem outro jeito meio maluco, mas não vale a pena ver agora. Tudo bem. Então, beleza. A gente encontrou o termo A2. Só que ele nos pede o termo A 2019. Só que aí tá, eu não vou ficar fazendo 2.000 contas, né? O que eu vou fazer, na verdade? Eu vou reparar que a partir do momento vai começar a repetir as matrizes. Vai ter um determinado momento que vai voltar a ser essa matriz. Vai voltar a ser algo parecido com essa matriz aqui. Também parecido com essa aqui, e depois, consequentemente, parecido com a 3, depois parecido com a 4. Eu só preciso entender esse padrão. Ok? A hora que eu entender o padrão, está resolvido. Por exemplo, o que eu entendi, o que me parece que está ocorrendo? Né? Vamos olhar a matriz inicial, vou copiar ela aqui, e vamos olhar a matriz que apareceu, A2. Olha só. Do A1 para o A2, mudou o sinal dos termos da diagonal principal, tá vendo? Era negativo e ficou positivo. Uhum. E somou um negativo, tipo, era 1, ficou menos 2. Se na próxima aparecer mais 3, e esses aqui negativos, eu vou perceber que existe um padrão de troca de sinal e de aumento de termo aqui. Ok? Faz sentido o que eu falei para ti? Faz. Aí, no caso, eu tenho que ficar botando A ao quadrado, depois A ao cubo. Você vai ter que encontrar o A ao cubo agora. A gente não sabe ainda, né? Tá. A ao cubo vai ser A ao quadrado vezes A. Pela lógica, né? E A ao quadrado eu tenho. E A também tenho. Agora é só fazer a multiplicação. Será que tu consegue fazer essa multiplicação? De A ao cubo? Encontrar essa multiplicação de matrizes aqui.
Ah, tá. Aqui que eu erro. Primeira linha com a primeira coluna. Ai. Exato. Ah, tá. Menos um. Mais. Fica menos um mais zero vezes... Zero vezes um. Ai. Nossa. Ah, tá. Agora é a segunda com a primeira. Menos 2, menos 1. É menos 3? Não. Ah, menos 2. Essa parte aqui é a segunda linha com a primeira coluna. Menos 2 vezes menos 1. Ficaria 2 ou ficaria menos 2? É isso que eu não, minha explicação acho que continua o mesmo sinal. Subtrai, soma. Soma, subtrai. Putz, eu falando aqui. Putz, ó, você perguntou, né, sobre o sinal. Menos 2 vezes menos um dá mais 2. Porque menos com menos dá mais, né? É, porque aqui está o primeiro, é a primeira linha com é a segunda linha com a primeira coluna, né? Que tem que fazer. Uhum. É, não, eu só estava na dúvida disso, se ele, quando multiplica, se ele faz a mesma coisa quando subtrai, porque menos com menos dá mais com menos dá menos com mais dá menos. Eu queria saber na parte da multiplicação que eu tinha esquecido. Menos 2, mais... Ai. Nossa, coisa de maluco isso aqui. Ai, ai, ai. Nossa, será que é isso mesmo? Eu fico confusa porque eu esqueço depois. Peraí, aí eu pego depois. Ah, tá. Agora eu pego a segunda com a segunda. Chato, né? Muito chato fazer multiplicação de matriz. Nossa. Pô, isso é desnecessário. Brincadeira, a gente não usa essa bosta em nada na vida. A não ser que Será? você. Não sei. Ah, tá. Você usa isso no seu dia a dia, sim. Depende, se tu Físico. for fazer programação, mesmo a galera Mas, cara, as pessoas que não trabalham com essa parte de exatas no dia a dia, elas não
isso. Ah, isso é. Necessário. Tinha que Isso ser uma é. coisa que deveriam ter outra linha de raciocínio para aplicar determinadas coisas. Ai, ai, ai. Não é porque. Parecendo meus alunos do ensino médio já. Não, é porque realmente é. Pô, 1 vezes 0, 0. É. Olha só que interessante. Pois não. Olha só que interessante. Pois Tá aí é, o nosso não. A3. Menos 1. Vai ficar. Quê? Não é difícil, isso é extremamente chato. Isso tem que concordar comigo. Eu só quero ver onde é que se eu errei alguma coisa, onde é que eu errei. Tu não chegou na mesma resposta que eu? Não, porque eu tô fazendo aquela parte dentro ainda. Dentro. As É, continhas? daquele. É. E é aquilo que embola um pouco mais. Deixa eu ver quanto que ficou aqui. Menos 1 mais 0. Aqui eu já acertei. Aqui dá 0. Aqui eu errei aonde? Peraí, né? Ah, aqui deu mais 2. Ah, tá. Aqui é que eu me embolei. Menos 2 mais menos 1. É nisso que eu me embolo. Peraí. Vai lá, faz a conta maior, não economiza papel, senão vai se perder mesmo. Se fosse menos 2 menos 1, ficaria menos mais 3, né? Não é. Aqui vai dar Menos 2. 2 menos 1 é menos 3. Eu sei. Mas aí tem menos 2 mais. Então sua conta tá errada. É, nisso que eu tô tentando ver onde é que eu errei aqui. Porque 1 dá 2. Porque vai dar menos 2 vezes menos 1, vai dar 2. Depois, menos 2 vezes 1, vai dar menos 2. Que eu não tenho que pegar a segunda linha com a primeira coluna? Segunda linha com a primeira coluna, para fazer esse termo aqui. Então, menos 2 vezes menos 1, vai dar 2. Certo? Menos 2 vezes 1, Não. onde que eu Não, errei não, aí? não, não. Esse tá Ah, teu então erro. foi aqui que eu errei. É 1 com 1. Nessas horas que eu tenho que ficar fazendo a setinha, senão eu vou errar. É, bem confuso. Não, é porque isso confunde meu cérebro. Eu tenho que pegar e jogar sempre a seta, porque aí eu vou. Vai ficar uma rabisqueira, hein? Mas assim pelo menos eu não erro. Menos 2. Foi aqui que eu errei. 1 vezes 1 dá 1. Ah, tá. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Sempre assim. Não. Foi aqui que eu errei. Show. Vai lá, me diz a sua matriz, então. Ficou igual a minha? Ué, o seu deu menos 2? Sim, menos 2.
Ah, tá, agora foi. Ah, agora foi. Achou o mesmo A3 que eu, então. Uhum. Então tá, então, ó, agora a gente já pode utilizar a lógica para chegar na resposta. Por quê? Porque o A1, né, o A, que é o A1, né, que foi nos apresentado no enunciado, é isso aqui. O A2, que foi a primeira conta que eu te mostrei ali, A vezes A, deu isso aqui. Aí vem o A3. O A3 é o que a gente acabou de obter. Então, olha só, né? Cada vez que você obtém um A novo, Você obtém um número novo. você está somando um aqui em módulo, né? Uhum. Quando foi expoente par, ficou negativo. Quando foi expoente Expoente ímpar, ímpar ficou positivo. certo. Outra mudança de sinal devido à paridade do número. Quando é expoente ímpar, negativo na diagonal principal. Quando é expoente par, positivo na diagonal principal. Certo? Então, pela lógica, vamos pensar pela lógica. A 2019. Era 2019 ou 2017? 2019. Tinha uma questão igual na Unicamp. Assim. Ó, ímpar. Então, menos 1 e menos 1. Aqui sempre é zero. Uhum. E já que é ímpar igual a 3, o 3 ficou 3 positivo, então aqui é 2019 positivo. A gente só seguiu a lógica. Uhum. Agora, por que eu foquei tanto nessa questão da paridade, né? Porque quando tu multiplica um número pelo outro, uma quantidade, ou tu eleva um expoente n vezes, né? Você está multiplicando n vezes, ele mesmo n vezes. Digamos que ele seja negativo. Menos 1 vezes menos 1 é um positivo. Uhum. Vezes menos 1 é um negativo. Vezes menos 1 é um positivo. Então, se você tem vezes pares, positivo. Se você tem vezes ímpares, negativo. Uhum. Então, em vez de tu ficar fazendo 2019 contas, só nota esses detalhes, né? Tem a ver com a paridade, com a soma que ocorreu ali naquele pergunta. Então, essa é a resposta, pela lógica. E tem essa opção, menos menos e 2019? Tem Eu aqui, ó, acho que B. tem. É B. Show? Assim fica bem mais simples. É. Se ficar fazendo um monte de conta, não vai dar, não. Beleza? Então, passa por saber multiplicar matriz e saber observar padrões. Macete aí é observar os padrões para poder achar logo a resposta, para não perder tempo. Que é isso Exato. que geralmente eles não ensinam essa parte. O que ocorreria, né? Alguém olharia assim e pensaria duas coisas, né? Pensaria, pô, eu vou ter que fazer 2019 vezes essa conta? Será que ela é fácil a ponto de eu conseguir fazer? Não tem como fazer 2019. Mesmo se for fácil. Se cada vez custar para ti 10 segundos, nossa, vai perder tempo. E não vai custar só 10 segundos, porque fazer conta de matriz é muito chato. A outra forma seria, existe uma equação para isso e eu não lembro. A pessoa poderia pensar. Tudo bem. Pode até existir, não sei, pode ser que exista. Mas toda equação, ela surge de uma lógica. Mas toda vez que tiver matriz, ele pedir uma matriz com número elevado a tanto, eu faço mais duas só, elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Aí eu olho o que tiver na diagonal. Se for número ímpar, está negativo na diagonal. Na primeira coluna embaixo está positivo e do lado direito é sempre zero lá em cima. Não. Esquece. Não? Nossa, não. Não, mas você sempre Porque fala pode que ser em que cima... apareça uma matriz completamente diferente disso, que vai te dar um padrão completamente diferente. Tem o zero, né? Meu. Então, a questão você vai fazer algumas multiplicações e tentar observar o padrão. A sempre questão é olhar, comparando o ver onde está expoente negativo e onde está positivo, né? E isso. ver se é par ou ímpar, onde que está a posição de cada um, do par e do ímpar, né? Isso.
Assim eu E aí poderia dizer depois que só sempre. montar a matriz com expoente. Isso. Porque qualquer coisa além disso já seria assim, muito específico. Vamos tentar fazer mais essa aqui. Durante o experimento, o grupo de camundongos que sofreu determinada moléstia. Agora eu sei porque que esse computador está aqui assim. Está Por aqui quê? pedindo atualização, essa praga. Sempre. É um saco isso. Do nada aparece a bolinha aqui. E aí, será que tu consegue fazer esse? Isso é o quê? Ah, é porcentagem. Deixa eu ver. É, proporcionalidades. Espera aí. Um grupo. Trinta por cento do grupo A ficou curado. Os que não foram curados, então, é 70%. Uhum. Que é esse grupo inicial, né? O grupo B. Uhum. Então, desses 70%, Não 3 ficaram, 14avos ficaram curados. não foram curados. Dessa vez, 3 em cada 14. Nossa. Não pense em 3 a cada 14, pense em 3 sobre proporção. 14? Isso, simplesmente 3 sobre 14. Da Totalmente. mesma forma que, sei lá, 23% é 23 sobre 100. Proporcionalidade. Mas o que ele pede depois? Em relação ao grupo inicial, o percentual de camundongos que foi completamente curado após o tratamento A, que é 30%. E o tratamento B é 70%. Porra! O que eu tenho que fazer aqui que agora embolou aqui o meu cérebro? Proporção igual àquele que a gente fez no começo da aula. Mesma coisa. É, mas isso aqui tá bem mais chato, né? Não, tá bem mais fácil que aqui. É? Eu acho Sim, outro mais a conta é fácil. mais fácil. Eu acho outro mais fácil que esse aqui. O outro é muito mais fácil, você tá louco. Gente, Ó, onde se que eu você quer consigo ver? a percentual de camundongos que Que foram dá 3 sobre curados. 14. Mas a questão é Eu tenho que ver que outra coisa. você tem um valor total. Eu não sei quanto 100%. é. Não preciso saber, na verdade. Mas eu sei que 30% disso foi curado na primeira vez. E 70% não. Então, 70% não. E agora, desses 70%, 3 quartos foram. Quer dizer, 3 sobre 3 14. 14avos foram. Então, vamos Ah, ele dizer botou assim. de. Ah, tá. Esse é os curados 2, vamos dizer assim. Ah, tá. Então, o Curados 1 foi de tratamento cara. B. Curado 1 foi de cara 30%. Agora, curado 2, daqueles que não foram curados, essa quantidade foi curada. Então, quanto é isso, né? Bem, fazer conta com fração é melhor do que fazer conta com número de vírgula.
Então, eu vou transformar 70% em número de fração também. 70% é 7 sobre 10. Ou 70 sobre 100, tanto faz. Uhum. Agora, olha só que legal. Vou cortar. Dá 2. Vai ficar 3t sobre 10. Então, essa foi a quantidade de curados na segunda vez. Pronto. Não preciso saber o total. Só preciso saber a porcentagem do total. Porque aqui não está dizendo um valor, está dizendo uma porcentagem do valor total. Agora vamos dizer exatamente o que a pergunta pede. O percentual de que foram curados. Então, após o tratamento A ou o B. É, nisso que me confundiu. A ou B tanto faz, A ou B. Então é os dois ao mesmo tempo. A soma das pessoas, dos camundongos que foram curados. Então é a quantidade que foi curado desse mais nesse. Na primeira vez, foi curado 30%. Ou 3 sobre 10. E aqui também, 3 sobre 10. Então, na prática, você quer o somatório disso tudo. Ah, aqui eu errei uma coisa. Aqui não é 10, tá? É 20. Por quê? Porque a hora que eu corto 7 com 14, sobra 2 Dá aqui 2. embaixo. Uhum. Isso, é 20. Então, ó, voltando, né? 30% dos ratos curados aqui, no segundo tipo de tratamento, 3 sobre 20 dos ratos curados. Né? Então, se eu quero saber a cura total de tudo, né? Eu pego 3 sobre 10 da primeira situação, mais o 2 sobre 20 da segunda. Quando eu somar essas duas coisas, juntar elas num valor só, num termo só, eu encontro a porcentagem quando eu verificar qual é o número que vai dar na frente do t. Então, soma essas duas frações aí para mim, por favor. Cadê? Onde é que tá? 3 sobre 20. Ah, não é 3 sobre 20 ali, não? 3 sobre 20, eu copiei errado. Você vai somar 3 sobre 10t mais 3 sobre 20t. Mas esse 10t tá de onde que você tirou? Porque você tinha falado que estava errado o 3 sobre 10? Não, outra coisa que eu falei que estava Ah, errado. não, tá, 30%, tá. Ai, começou. Adoro quando passa carro de som. Não consigo ouvir nada. Nossa, carro de som hoje em dia. Passa. Nossa. Para fazer propaganda de tudo que você imaginar. Vai dar. Peraí, mas.
Ah, não, aqui eu vou ter que fazer outra coisa. Somar frações. Não tem segredo. Mas quando são números diferentes, tem que fazer outra coisa. Tem que deixar o denominador igual, exatamente. Uhum. Porque em cima tá ok. Mesmo que fosse diferente em cima, o negócio é embaixo. Mínimo múltiplo comum, né? Uhum. MMC. MMC, né? Mínimo múltiplo. MMC. Isso aí. Aí vou ter que pegar de 10 e de 20. 2, 5, 2, 10. 2, 5, 2, 5. Dá 20. O mínimo múltiplo comum entre as duas? Não, tá errado isso aqui. 20, né? Porque 20 é múltiplo de 10, né? Peraí, deixa eu ver. 3 sobre 10. Agora eu esqueci qual é a parte, porque tem que pegar e botar embaixo 10 para 2 e 20 para 1, é isso? Não. Vou olhar a questão que eu fiz isso. Lembro não. E 30%? Vamos lá. Peraí, 30%, 70, 75. 3 décimos mais 3 vigésimos. 70. Bem, não importa no fim das contas. Isso vai entrar lá como uma variável. O problema é esses denominadores diferentes. Existem duas formas de resolver. Uma pelo mínimo múltiplo comum e outra pelo fato de que, bem, duas frações só, né? A gente vai pensar o seguinte: qual número eu tenho que multiplicar por 10 para dar 20? 2. Não teria Fica como 2 em fazer cima e embaixo, pronto. uma regra de 3, não? Ah, tem regra de 3, fica pronto. Não, porque 30% é o grupo A. Não, ó, somou, ficou 20 embaixo dos dois, vai ficar 9 sobre 20. T. Então, a hora que eu somo 3 sobre 10t mais 3 sobre 20t, vai ficar 9 sobre 20t. Agora, quanto é 9 sobre 20? Faço uma divisão e descubro. Não dá para dividir de primeira. Coloco 0, coloco um 0. 0,45. 4, 45, exatamente. 45%, né? Isso. Que é 45%. Uhum. Só multiplicar por 100, que é a resposta D. Então, vamos dizer assim, muitas coisas para revisar aí, hein? Primeiro, observar isso como proporcionalidade, né? Então, não temos valor de T? Nesse caso, não precisa, porque ele não está me pedindo um valor de ratos, está pedindo uma porcentagem de ratos em relação ao valor total. Então, eu vou encontrar isso mediante as relações, as proporções. Então, eu sei que a primeira comunidade de E eu não podia ratos... fazer uma coisa mais direta, não? Se eu Ah, não pegasse, tem coisa mais direta, não. Esse foi o jeito mais direto que tinha. se eu pegasse 30
mais o 70 sobre 100, que é 70%, né? E multiplicasse por 3 sobre 14? Não. Bem, veja, quando eu posso fazer mais rápido, eu faço. A questão é, tu não entendeu a pergunta, né? Então eu tive que fazer o passo a passo agora. Fazer a conta aqui, uma vez que tu entende a pergunta, fica bem fácil. O que eu Né? errei aí nessa pergunta foi do negócio do... que depois eles voltaram e fizeram um tratamento inicial, que era o grupo B, que as pessoas não foram curadas. Foi nessa É, parte aí que eu errei. você... Na verdade, você não entendeu a parte do ou também, né? Tem que entender o que significa essa ligação ou aqui, como na matemática. Significa que tu está pegando a soma dos dois grupos. Tanto da primeira galera, que foi curada de primeira, quanto da segunda. Então, 30% e 70%, né? 3 sobre 14 de 70%. Porque 30 mais 70% é 100%. Não pegou 100%. Pegou 30% dos ratos, depois dos 70% que não foram curados, você pegou 3 sobre 14. Mas eu também poderia pegar os 30% mais os 70% e botar ele por fração. Ficaria 70 sobre 100 vezes o 3 sobre 14 camundongos. Sim, foi o que eu fiz. Eu podia cruzar. É. Que aí eu cortei 70, cortei 14, ficou 5 vezes 3 sobre 100, que aí dá 15. Daí é 0,15 vezes 30. Dá 0,45, ficar 45%, dá no mesmo. Pois é, tem que ver o que se adapta melhor à tua forma de resolver. Em geral, eu faço com fração, porque para mim é mais claro. Mas então tá, eu vou te mandar tudo que a gente fez aqui, e daí nossa próxima aula é na sexta, né? Quinta? Né, sexta. Sexta. Ah, eu lembrei de uma coisa. Ultimamente tá complicado de manhã cedo. Então, nessa sexta, eu vou estar ocupado até as 10. Desculpa mesmo. Teria como a gente começar das, das 10 até o meio-dia? Tá, pode ser. Beleza, já anotei aqui das 10 ao meio-dia na sexta. Então, obrigado, tá, Caio? Tá. Tchau, tchau. Até a sexta. Tchau, até sexta.